Vamos conversar sobre o Instituto do Intervalo Interjornada e o intervalo intrajornada. Apesar de o resultado ser o mesmo, ou seja, o pagamento como horas extras no caso das inobservâncias, nós não podemos confundir os institutos. O intervalo intrajornada é aquele intervalo que o empregado tem direito quando a sua jornada for superior a 6 horas por dia. Esse intervalo, ele tem a finalidade de repouso e alimentação e deve ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Qual que é a consequência, Rodrigo? Ora, o desrespeito acarreta o pagamento como hora extra. Existe uma discussão sobre se esse pagamento ele deve ser apenas sobre o remanescente ou se a concessão deve ser integral como hora cheia. Não entendi, Rodrigo. Explico. Veja bem, diz que o intervalo deve ser de no mínimo 1 hora. Suponhamos que a empresa conceda o intervalo de 45 minutos. O pagamento ele deve ser dessa diferença dos 45 até a 1 hora que determina a lei, ou ela deve ser integral, ou seja, a hora cheia. O entendimento majoritário é no sentido que a sua inobservância acarreta o pagamento de 1 hora integral. Nessa mesma linha, o TST já foi chamado a se manifestar sobre a possibilidade de se suprimir, por acordo ou convenção coletiva, este intervalo. E conforme a súmula 437, isso não é possível, mas entendeu que é possível sim, por acordo ou convenção coletiva, se ampliar. Todavia, o TST impossibilita a supressão ou a redução deste intervalo. O intervalo interjornada é diferente da intrajornada. O intervalo interjornada diz respeito ao intervalo que a empresa precisa observar entre uma jornada de trabalho e outra. A lei estipula que entre uma jornada e outra, artigo 66 da CLT, se deve observar no mínimo 11 horas consecutivas. E aí você me pergunta, Rodrigo, qual é a consequência pela sua inobservância? A consequência é a mesma do intervalo intrajornada, ou seja, o pagamento como hora extra. Mas aí você me vem com uma outra pergunta, que é: qual que é esse tempo? Como é que se computa? E aí eu falo para você, nós temos dois entendimentos, um amplamente majoritário e outro que vem sido criado por advogados. O primeiro, e majoritário, que recebe guarida inclusive do TST, é no sentido de que, exemplifico, uma empresa concede apenas 10 horas de descanso e o empregado precisa entrar em serviço, faltando 1 hora para ser as 11 horas consecutivas. O entendimento é de que essa 1 hora deve ser computada como extra. Qual é o outro entendimento que você está vendo? Ora, você sabe que como advogado nós temos que pedir. Nós somos eternos pedintes. Eu tenho visualizado alguns advogados pedir todo o intervalo como hora extra, ou seja, a inobservância para esse entendimento acarreta como hora extra todo o intervalo, ou seja, às 11 horas. Quando não, eu tenho visto alguns advogados pedir apenas a diferença. Suponhamos, a empresa concedeu apenas 8 horas e o empregado precisou entrar novamente em serviço. Então, o advogado pede essas 8 horas. Eu faria um pedido alternativo. Sem dúvida, pediria as 8 horas, mas das 8 até as 11, nós temos 8, 9, 10, 11, pediria as 3, porque senão esse pedido ficaria sem pedido e o juiz não poderia deferir. Ele poderia indeferir as 8 e não deferir as outras 3, que com certeza
seria devido conforme o entendimento não só da lei e do TST. São esses os entendimentos, é isso que você precisa saber. Agora, na condição de calculista ou perito, isto para a gente será indiferente, porque nós iremos cumprir exatamente o comando sentencial. Quais são os passos para a verificação de hora extra? Ora, o primeiro é verificar o divisor, o segundo, verificar o adicional, e o terceiro, determinar as horas extraordinárias mensais. Sobre as horas extras noturnas, é importante nós ressaltarmos que ela deve ser apurada separadamente, pode ser feita a apuração mensal ou semanal, e não havendo controle de ponto, é recomendado que seja apurada semanalmente, obedecendo o seguinte: número de horas semanais versus o divisor. Isso você vai aprender no exato momento em que nós formos realizar os exercícios.